Bom dia, senhoras e senhores. Antecedendo a reunião da Câmara Central de Pós-Graduação, teremos, nesse momento, a cerimônia de assinatura do Memorando de Entendimento a ser celebrado entre a Unesp e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, na presença do professor doutor Sérgio Roberto Nobre, vice-reitor, agradece a presença de todos. E aí eu vou chamar as autoridades para comporem a mesa aqui, que vai fazer essa assinatura. Então, em primeiro lugar, o professor doutor Sérgio Roberto Nobre, o vice-reitor da Unesp. O professor Carlos Henrique Brito Cruz, que é o diretor científico da FAPESP. O professor doutor João Lima Santana Neto, que é o nosso pró-reitor de pós-graduação. Então, por favor, tomem assento à mesa. Bom, anunciamos a abertura da cerimônia pelo professor doutor Sérgio Roberto Nobre, vice-reitor da Unesp. Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta essa cerimônia de assinatura do Memorando de Entendimento a ser celebrado entre a Unesp e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. Bom, registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram ao protocolo. Professor doutor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, que é pró-reitor de pós-graduação da USP. Professor doutor Márcio de Castro Silva Filho, pró-reitor adjunto de pós-graduação da USP, professor doutor Neils Olsen Saraiva Câmara, assessor da pró-reitoria de pós-graduação da USP, o professor doutor Carlos Frederico de Oliveira Graef, nosso pró-reitor de pesquisa, a professora doutora Gladys Massini Cagliari, nossa pró-reitora de graduação, a professora doutora Cleópatra da Silva Planeta, nossa pró-reitora de extensão universitária, e o professor doutor José Celso Freitas Júnior, assessor-chefe da Assessoria de Relações Externas aqui da Unesp. Bom, esse memorando de entendimento, celebrado entre FAPESP e Unesp, tem o objetivo de implementação do programa de incentivo à utilização do Graduate Record Examination para os candidatos ao curso de doutorado aprovados pelos programas de pós-graduação da Unesp, nas modalidades CEPID, projetos temáticos, jovens pesquisadores ou centros de pesquisa em engenharia, o PIT-CEPID. Passaremos, nesse momento, à aposição das assinaturas para esse documento. O documento ele já tem a assinatura do professor Krieger, que é o vice-presidente em exercício da presidência da FAPESP, e eu vou pedir para que o reitor assine, o professor Brito e o professor João como testemunhas desse memorando. Eu trouxe caneta. Tá. Desde a quinta série eu faço isso. Desde a quinta série você devolve, não? Nem sempre. Bom, passamos a palavra ao professor doutor João Lima Santana Neto, pró-reitor de pós-graduação da Unesp. Bom dia a todos. É um prazer estarmos aqui hoje nesse início, vamos dizer assim, da nossa reunião da CCPG, podendo trazer a assinatura, essa cerimônia de assinatura desse memorando, que é algo que a gente vem trabalhando já há muitos meses, desde quando a USP
realizou esse mesmo convênio com a FAPESP, e o professor Carlotti tinha me convidado para a cerimônia. Foi aí que eu fui entender melhor o que era o GRE e as vantagens, as possibilidades que a gente tem de melhorar a qualidade da nossa pós-graduação com estudantes de talento, estudantes internacionais, que a partir, então, do GRE, poderiam ser selecionados e com a garantia de ter a bolsa da FAPESP, desde que o seu orientador atenda a certos requisitos, que são as exigências da FAPESP, e o aluno, obviamente, ou o candidato, ter feito aquela quantidade de pontos estipulado em cada área do conhecimento pelo exame do GRE. Nós achamos que isso é uma atividade fundamental para a pós-graduação, no momento que a gente está buscando mais parcerias, internacionalização, mobilidade, onde quase sempre esbarra em duas coisas. Uma delas é no financiamento, né? Como é que você vai atrair estudantes estrangeiros se não tiver a garantia de bolsa para que eles possam permanecer durante os 4 anos aqui no Brasil? E, por outro lado, para os orientadores que orientarão, né, esses futuros estudantes, também é uma oportunidade muito interessante de receber talentos de várias partes do mundo que pudessem, então, vir para o Brasil e colaborar com as pesquisas e com a universidade de maneira geral. A gente sabe que não é fácil, né, porque, infelizmente, nós não temos ainda uma estrutura para receber estudantes estrangeiros em todos os cursos por conta da língua. Então, quando a gente diz assim, gostaríamos de atrair estudantes dos Estados Unidos, da Europa, ou mesmo da Ásia, nós esbarramos sempre no seguinte: mas nós temos um curso que possa ser oferecido na língua inglesa? Não, não temos. Nós temos disciplinas, né? Já uma atividade já feita há muitos anos, nós temos várias disciplinas em vários programas que são oferecidas em inglês, mas nós não temos uma estrutura inteira em inglês. Mesmo porque nós sabemos que esse é um gargalo na Unesp, né? Nos nossos alunos de graduação e pós-graduação, nós ainda precisamos melhorar um pouco a qualidade do domínio da língua inglesa entre eles. Mas, de qualquer maneira, é mais uma etapa, né? É mais um processo, é mais algo que vem a somar nesse nosso esforço de internacionalização, e, por isso, nós ficamos muito contentes com essa possibilidade de ter mais esta opção para atrair jovens talentos para a Unesp, tal qual a USP já começou a fazer o ano passado, né? E acho que em breve a Unicamp também já vai te procurar para fazer a mesma coisa, né? Tá certo. Bom, eu agradeço muito a presença do professor Brito para a assinatura desse memorando. Eu acho que vai ser uma parceria muito boa. Agradeço também ao Carlotti, que foi exatamente por conta da ida até a USP que nós pudemos ver como é que funcionava e trazer para cá. No mesmo dia eu já conversei com o Brito sobre isso. Eu queria agradecer muito à professora Thelma, assessora da Pró-Reitoria, que cuidou de todos os detalhes, que entrou em contato com a FAPESP, com a USP, pegando os detalhes para que a gente pudesse elaborar o nosso memorando, né? E eu acho que a Unesp só tem a ganhar com mais essa iniciativa, e eu espero que a gente consiga efetivamente atingir os nossos objetivos. Então, muito obrigado. Passo a palavra de volta ao secretário. Pode ir direto ao Brito. Muito obrigado, João. Vice-reitor, pró-reitor, secretário-geral, uma satisfação estar aqui na Unesp, nessa reunião da Câmara Central de Pós-Graduação, para essa cerimônia que reflete uma ação, uma ideia que nós na FAPESP estamos querendo estimular e vemos com muito bons olhos nas nossas melhores universidades aqui em São Paulo, que é essa ideia de se tornarem cada vez mais, eu digo cada vez mais porque não é que não são, mas é que é uma coisa de sempre estar querendo melhorar, né? Cada vez mais terem uma visibilidade internacional e uma conexão com o mundo da ciência e da pesquisa e da pós-graduação no mundo inteiro. É também uma satisfação estar aqui na presença da equipe que inventou essa coisa, né, que é o professor Carlotti, o Márcio e o Nils, que vieram nos procurar na FAPESP há um ano e meio, 2 anos, alguma coisa assim, há algum tempo, com essa ideia de a FAPESP, garantir uma certa quantidade de bolsas para estudantes que sejam selecionados por meio desse exame, que é o GRE, que as principais universidades do mundo usam, né, para selecionar os seus estudantes.
E nós achamos muito boa essa ideia, porque realmente é um dos elementos da estratégia que a FAPESP tem buscado implantar aqui em São Paulo, no sistema de pesquisa, pelo menos desde 2007, quando a gente começou com essa iniciativa de favorecer e de criar condições para ter mais colaboração internacional em pesquisa, que é uma iniciativa que cresceu muito na FAPESP, vocês devem notar isso, quer dizer, é uma coisa até que é um pouco... chega a confundir a gente, não sei vocês, mas eu fico confuso sobre qual edital que tem, qual dia, com qual universidade, porque toda semana tem algum desses editais. Mas é que é para ser meio confuso mesmo, porque a ideia é que na hora que você começa uma coisa dessa, porque até 2006 raramente tinha essas oportunidades aqui em São Paulo ou no Brasil, tá certo? Quando você começa, tem muita oportunidade para explorar, muita coisa para fazer. Então, a nossa ideia na FAPESP tem sido justamente, vamos oferecer o maior número de oportunidades que tiver, porque nós não sabemos com quais universidades ou com quais grupos de pesquisa os pesquisadores em São Paulo querem colaborar. Certo? Então, a gente oferece tudo que a gente conseguir e eles pegam o que for interessante para eles. Tem uma comunidade grande em São Paulo, então é bom ter muitos editais, porque cada área, cada setor vai achando as suas oportunidades ali. E hoje nós temos na FAPESP acordos, eu não me lembro o número exato, mas é alguma coisa como 100 e poucas, 130 ou 140 universidades, que são esses acordos para colaboração que envolve principalmente intercâmbio. E a gente trabalha com esses acordos pensando no seguinte: a FAPESP e a universidade parceira oferecem o recurso, em geral, uns $10 mil por ano, por 1 ano e meio ou 2 anos, para fazerem umas visitas mútuas ali, às vezes um workshop. E a gente quer que, a partir dessa interação, eles cheguem ao ponto de poder fazer um projeto de pesquisa conjunto que será submetido para a FAPESP e para alguma agência de financiamento naquele país. E, em paralelo com os acordos com as universidades, a FAPESP tem hoje acordo de cofinanciamento com praticamente todas as principais agências de financiamento à pesquisa do mundo. Tem nos Estados Unidos, tem na França, tem na Inglaterra, tem na Alemanha, tem na Dinamarca, na Finlândia, na Argentina, no México, tem em todo lugar. Então, a ideia é pôr os pesquisadores em contato para eles gerarem um projeto conjunto para ser submetido para um financiador fora do Brasil e um financiador aqui. E isso tem trazido resultados, uma medida disso, eu vi outro dia no nosso sistema lá na biblioteca virtual da FAPESP, tem todos os projetos que a FAPESP financia, dos 400 temáticos que nós temos vigentes, quase 80 tem cofinanciamento de uma agência de financiamento de um outro país. Quer dizer, significa que se você fala que o temático tem um financiamento da FAPESP de 2 ou 3 milhões de reais, vai ter, sei lá, do Research Council do Reino Unido, outro 1 milhão de libras ou 2 milhões de libras. E os pesquisadores trabalham juntos para fazer aquela pesquisa. O que é uma coisa valiosa para nós, tá certo? 20% dos temáticos, que é a coisa mais, o tipo de projeto mais, digamos, ousado, né, e abrangente que nós temos na FAPESP, é um resultado bom. Nós estamos ainda querendo expandir isso, ter mais desses em colaboração. E aí eu comento com vocês um detalhe sobre esse assunto da colaboração internacional, que para nós, para a nossa estratégia na FAPESP é muito, muito importante, que é assim, é baseado na palavra reciprocidade. Quer dizer, nós não queremos só que os pesquisadores aqui em São Paulo se juntem a uma coisa que já estava acontecendo em outro lugar. Nós queremos que os pesquisadores aqui em São Paulo sejam parte de começar aquela coisa. Certo? Então, é muito difícil. Às vezes tem algum pesquisador ou outro me encontra, agora não mais, porque eu fico falando isso que eu vou falar nas reuniões que eu vou, as pessoas pararam de falar. Mas tinha esse negócio, eu vou num lugar e a pessoa me fala, professor Brito, tem um colega meu dos Estados Unidos que
Eu, na verdade, não é um colega, eu nem conhecia, mas ele me telefonou e disse que se aparecer o meu nome no projeto dele e eu pedir um projeto para a FAPESP, ele tem mais chance de ganhar o financiamento lá da NSF. A FAPESP gosta disso? Aí eu respondo para a pessoa, não, a FAPESP não gosta disso. A FAPESP quer colaboração, não é onde o seu nome vai aparecer. Nós queremos colaboração onde você passou 7 meses debatendo com essa pessoa sobre como escrever o projeto. Se for para só pôr seu nome no negócio que o americano, ou que o inglês, ou que não sei quem escreveu, nós não queremos. Nós queremos que você seja parte de conceber, escrever, lutar pela aprovação e, se for aprovado, fazer o projeto acontecer. Vocês percebem a diferença do negócio? Então, isso é onde a gente quer chegar com essa estratégia de colaboração internacional em pesquisa na FAPESP. E é incrível, porque a gente começa com uma coisa e vai vendo que tem mais oportunidade. Por exemplo, nós fizemos há 3 anos esse programa chamado Centro de Pesquisa e Engenharia, que é acho que quando falou ali, falou PIT-CEPID. A gente na FAPESP não gosta muito que falem PIT-CEPID, mas é uma maneira das pessoas entenderem. Porque é um jeito de juntar a ideia de um centro que tem um financiamento por 10 anos, que ao mesmo tempo tem um cofinanciamento de uma empresa. E nós já temos aqui em São Paulo, acho que 11 ou 12 desses. Quer dizer, a gente tinha 17 CEPIDs, agora nós temos mais 11 centros que, na verdade, têm financiamento maior que o dos CEPIDs, onde uma parte do dinheiro vem da FAPESP, uma parte vem de uma empresa. E nesse daí, todos eles têm uma espécie de um centro irmão em alguma boa universidade do mundo. E os caras trabalham junto o tempo inteiro. Quer dizer, eles fazem um workshop uma vez aqui, anualmente, um workshop em São Paulo, um workshop naquele lugar, e vão desenvolvendo as colaborações. Então, aí é uma colaboração que a gente chama de orgânica, porque ela começou já para fazer aquilo em conjunto, um faz um pedaço, o outro faz outro pedaço, e se os dois não fizerem, o negócio não dá certo. Então, tem uma evolução importante nesse sistema, ou seja, a colaboração internacional em pesquisa para nós, é muito mais do que aquilo que frequentemente no Brasil se considera colaboração internacional, que é pagar passagem para as pessoas viajarem. Na verdade, para nós é fazer a pesquisa junto e interagir pelo Skype, por não sei o quê, e às vezes até viajando se precisar. E antes de terminar, eu queria realçar para vocês uma outra oportunidade que se relaciona muito com essa, que é uma oportunidade para fazer a Unesp mais visível no mundo dos estudantes de graduação e de pós-graduação do mundo. Que é esse programa que a FAPESP tem, que chama Escola São Paulo de Ciência Avançada. Tem um edital por ano, e a FAPESP oferece um financiamento para as propostas que a gente seleciona para aquele pesquisador líder e a equipe que ele montar trazerem por 2 semanas para o estado de São Paulo 50 ou 60 estudantes de qualquer lugar do mundo. A gente financia tudo, a passagem, a estadia dessas pessoas, e mais 50 estudantes daqui de São Paulo ou do Brasil, que vêm para uma escola que essa equipe organiza. É uma escola, a gente chama de ciência avançada. Então, precisa ser baseada em alguma área ou algum tópico onde o pesquisador que está propondo seja um pesquisador destacado nessa área e que ele consiga mobilizar uma equipe, digamos, uns 6 ou 7, às vezes 10 colegas de vários lugares do mundo que vêm ser os professores, os lecturers dessa escola. Então, eles passam 2 semanas aqui, cada um leciona 6, 7 horas, 8 horas para esses estudantes, um tutorial sobre aquele tópico de ciência avançada que eles escolheram fazer. Desse jeito, você consegue trazer para lugares, para campi da Unesp, você conseguiria trazer em cada escola dessas 50 estudantes de todo lugar do mundo, para eles verem como é, para eles entenderem que aqui no Brasil não é um lugar difícil de estar, é um lugar agradável, tem laboratórios que são bem equipados, tem professores, tem gente que é afável, conversa com eles, ajuda, etc. Porque vir para um país estranho ao sul do Equador é uma coisa que os do norte
pensam muito antes de fazer, tá certo? Então é bom eles terem a chance de ver antes. Então a Unesp podia, talvez a pró-reitoria de pós-graduação, a pró-reitoria de pesquisa, incentivar os pesquisadores da Unesp a proporem essas coisas. E aí a gente espera que nesse conjunto, para atrair bons estudantes, você precisa ter um conjunto de lecturers, de professores dessas escolas, que seja gente muito atraente. Então é bom ter, sei lá, seria bom se pudesse ter um prêmio Nobel entre os lecturers, tá certo? Tem várias dessas escolas que trazem. Ou um que vai ganhar o prêmio Nobel. Tá certo? Que você aposta ali, eu trago esse, daqui a 4 anos ele ganha, ele vai lembrar que foi lá na Unesp e tal. Então, pensar desse jeito, quer dizer, porque a gente precisa fazer um esforço para o que tem de melhor nas nossas universidades ser muito mais visto fora do Brasil, porque tem coisa boa aqui, viu? Tem coisa muito boa no estado de São Paulo, na Unesp, na Unicamp, na USP, na UFSCar, na Unifesp, na UFABC, no ITA, mas a gente escorrega na hora de contar isso, porque às vezes é até meio deprimente. Outro dia eu fui numa reunião numa universidade e eles reúnem com um monte de pesquisador que estão visitando e começam a reclamar dos problemas do Brasil. Ah, aqui no Brasil isso, aqui no Brasil não sei o quê. Bom, todos os países têm problema, tá certo? Em todos os países o governo corta o dinheiro da pesquisa, faz problema. Mas quando você está conversando com quem você quer colaborar, você não deve ficar falando dos seus problemas. Você fala o que você tem que funciona, tá certo? Depois você resolve os problemas na sua cozinha. Mas o resumo é isso, viu? Tem muitas coisas boas e fortes e competitivas aqui em São Paulo, e nós na FAPESP queremos ajudar as universidades a tornarem essas atividades que são competitivas ainda mais competitivas. E, ao fazer isso, ajudar a ter outras atividades que ainda não são competitivas se desenvolverem para serem mais competitivas mundialmente. E esse acordo que nós assinamos hoje é uma oportunidade, um passo nessa direção. Meus parabéns à Unesp pela iniciativa. Muito obrigado. Com a palavra, o nosso vice-reitor, professor Sérgio Roberto Nobre. Bom, mais uma vez, bom dia. Agradecer a presença do professor Carlos Brito, né? Agradecer, inclusive, ao professor João Lima pela organização desse evento e também por ter conseguido esse marco de extrema importância para a universidade. Né? Estou aqui representando o professor Sandro, que no momento está em visita às unidades, né? Ele esteve ontem o dia inteiro, hoje pela manhã, e virá para São Paulo só hoje à tarde. Mas gostaria de dizer da importância disso tudo, principalmente quando nós estamos junto com as nossas universidades que são irmãs, né, que trabalhamos junto, a importância de nós termos um trabalho desse conjunto e que visa, de fato, a mostrar aquilo de bom que nós fazemos, né, porque nós temos, sim, coisas boas. E aí o professor Brito tem razão. Temos problemas? Sim. Nós temos muita coisa boa para mostrar por aí. A gente que vive no mundo acadêmico, a gente sabe que muito daquilo que a gente faz é também de ponta e expoente no mundo inteiro. Né? Então, nós temos que valorizar isso. O máximo que nós pudermos valorizar, divulgar, né? E que nós precisamos, sim, mostrar para esse mundo que nós temos seriedade na nossa pesquisa, fazemos as coisas de forma com que nós tenhamos resultados de excelência. Então, isso para nós é um grande marco. Então, eu não vou me prolongar, porque também não é minha área, né? Eu sou, como vocês sabem, eu sou matemático, e quando eu falo em excelência, eu lembro, o Brasil não tem prêmio Nobel, mas tem medalha Fields. Né? Nós temos o Nobel da Matemática, estamos aí, e esse ano é um ano que possivelmente o Brasil vai receber mais uma. Né? Tudo leva a crer que o Brasil recebe mais uma medalha nessa área. Portanto, vamos, sim, acreditar naquilo que nós fazemos. E, com isso, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa cerimônia. Muito obrigado. Bem, pessoal, acho que sim, né? Podemos ir? Não, eu só queria fazer um último anúncio antes. Aproveitar a presença do professor Brito e dos colegas da USP, que também, o ano passado, quando o professor Carlotti me convidou para assistir à cerimônia de entrega do prêmio Destaque, né, para as melhores teses da USP,
Nós conversamos depois também aqui na Pró-Reitoria, fomos atrás também da AUIN, da Agência Unesp de Inovação, e, obviamente, atrás de alguém que bancasse tudo isso, né, que quase sempre para a gente tem sido o Santander. E, bom, enfim, depois desses meses todos, nós conseguimos finalizar o edital, que deve ter sido passado para todos os coordenadores e todas as sessões técnicas de pós-graduação ontem, e hoje eu aproveito, então, essa reunião para anunciar a vocês a abertura do edital para a entrega do prêmio Unesp de Teses. Serão 13 prêmios para as melhores teses nas seguintes áreas: cidades inteligentes, inclusivas, seguras e sustentáveis; crescimento econômico inclusivo, produção e consumo sustentável; educação de qualidade inclusiva; energia limpa, eficiente e sustentável; gestão de recursos hídricos e oceânicos; infraestruturas resilientes, industrialização e inovação; linguagens, cultura e comunicações; mudanças climáticas; saúde, bem-estar e vida saudável; segurança alimentar, nutrição e agricultura sustentável; sociedades saudáveis, inclusivas e instituições eficazes; e o uso sustentável de ecossistemas e proteção da biodiversidade. Então, nós temos 111 programas de doutorado, todos eles serão convidados a apresentarem até 2 teses, escolhidas entre esses 13 temas, ou seja, um programa pode escolher 2 teses e enviar uma para cada uma dessas áreas. Por quê? Porque a gente sabe que tem programas que têm linhas de pesquisas diferentes, né? E muitas vezes eles trabalham com vários temas. Nós vamos montar uma comissão, né, de avaliação, vai ser tudo feito online, o sistema está em teste para que todos os trabalhos sejam incluídos lá. Para o aluno, além da tese, ele terá que apresentar um pequeno vídeo de até 5 minutos explicando para a empregada dele o que é a tese dele, certo? Ou seja, uma linguagem afável para que a comunidade de fora da universidade tenha uma ideia do que se trata o tema. E nós premiaremos com R$10.000 cada tese, uma parte maior para o aluno, uma parte menor para o orientador, não por causa da importância ou desimportância, mas porque o aluno merece um pouco mais e está numa situação de início de carreira, né, com recursos pagos pelo Santander. E a ideia é que a gente possa fazer tudo isso, primeiro começando com os programas de pós-graduação, fazendo a seleção, né, através do conselho, depois a fase de avaliação aqui, e se tudo correr como a gente espera, nós marcamos para o dia 26 de setembro, a cerimônia de premiação. E a gente espera, naquele momento, contar também com a presença dos nossos colegas da USP, da Unicamp e da FAPESP. Porque, provavelmente, muitos desses alunos deverão ter sido os bolsistas da FAPESP também, estarão aí, né? Então, era isso, pessoal. Eu queria só anunciar, então, esse prêmio e acho que vai ser... Ah, sim, esqueci de uma coisa importante. Em cada ano, a ideia é que, em cada ano, a comissão geral estabeleça um determinado tema destes, certo? Para dar o grande prêmio Unesp de Teses, que terá o dobro do prêmio e que será escolhido entre as 13 escolhidas de cada tema. Tá? Então, nós vamos escolher as 13 melhores teses, uma de cada tema, e, dentre dessas 13, uma comissão especial vai avaliar aquela de destaque. A gente sabe da dificuldade de você comparar coisas que, às vezes, são incomparáveis, né? Você pegar teses de áreas muito diferentes, você tem alguma dificuldade. Mas a ideia é que a gente dê um mote, por exemplo. Para esse ano, o mote vai ser a questão, sei lá, uma questão mais ampla, e aquela tese que mais se aproximar daquilo, ou na inovação, ou na tecnologia, ou na contribuição social, né, ela ganharia, então, o grande prêmio tese, o grande prêmio Unesp de tese. Tá? Então, era isso. Obrigado pela atenção de todos. Agradeço mais uma vez a presença do professor Brito, do Carlotti, do Márcio, do professor Nils, dos demais pró-reitores da casa. E, então, desfazemos a mesa. Agora sim. Parabéns. Obrigado, Luiz.